Salve meninas e meninos, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa praticamente primeira aula, porque a outra foi somente instruções para vocês seguirem o curso. Essa daqui, como é a primeira aula, ela é bem básica, aqui a gente vai apresentar algumas ideias sobre o que é feminismo. Claro, ideias bem básicas só para evitar mal-entendidos. Sabe esses conceitos que a gente não examina direito e termina não entendendo direito? Então, para que a gente entenda direitinho o que é feminismo, a partir das possíveis e várias perspectivas, é que a gente vai fazer essa aula. Bora? Primeiramente, então, vamos compreender o feminismo como um combate ao patriarcalismo. Não precisa ir muito longe para a gente entender que o mundo é feito a partir da perspectiva masculina, que o mundo é androcêntrico. E que nós temos papéis de gêneros, definindo o que homens e mulheres devem fazer. E isso muitas vezes limita o desenvolvimento pleno das mulheres como seres humanos. Então o feminismo vem exatamente para combater isso, para proporcionar às mulheres o seu desenvolvimento pleno como ser humano. Aqui eu trouxe uma ideia sobre o que é o feminismo a partir de uma obra da Carla Cristina Garcia, uma obra pequenininha assim chamada O que é Feminismo, em que ela dá uma visão geral sobre o tema. Então ela nos diz aqui, o feminismo pode ser definido como a tomada de consciência das mulheres como coletivo humano, da opressão, dominação e exploração de que foram e que são objeto por parte do coletivo de homens no seio do patriarcado, sob suas diferentes fases históricas, que as move em busca da liberdade de seu sexo e de todas as transformações da sociedade que sejam necessárias para esse fim. Então, eu imagino que se você veio estudar o feminismo e tentar compreender, claramente que você já percebeu que existe aí na sociedade, que foi fundamentada sobre o patriarcado, uma opressão que limita o desenvolvimento das mulheres. O feminismo vem exatamente para modificar isso. E agora vamos tentar entender o feminismo também sobre outros aspectos e sobre outras dimensões. Também vamos considerar que o feminismo é um discurso por equidade. Quando a gente fala de feminismo, estamos falando sobre igualdade entre homens e mulheres. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente não entende o que é feminismo e muita gente diz que seria o contrário de machismo. Cuidado com essa ideia, porque o machismo opera com categorias de superioridade. É como se os homens fossem superiores às mulheres. E o feminismo opera com a categoria de igualdade. Os dois são humanamente iguais e merecem direitos iguais para que eles possam se desenvolver plenamente. Aí vai ter muita gente que vai dizer, mas existe aí uma corrente feminista que traz um certo ódio contra os homens, né? O que a gente poderia chamar aqui de misandria. Ou que muita gente até chama de femismo. Cuidado com isso, porque femismo e misandria não existe. Pensa aí no seu cotidiano. Os filmes que você vê, o discurso que você ouve normalmente, os livros que você lê, as figuras que estão nesses livros, todo o nosso cotidiano. Por acaso, ele é recheado por esse discurso de misandria? Já o discurso de superioridade contra as mulheres, sim. Ele está permeado no nosso cotidiano, de forma que a gente nem percebe. Então, quando a gente pensa em machismo, é necessário levar em consideração que é uma questão estrutural. Ela se enraiza dentro das nossas práticas de maneira que a gente nem percebe. Você pode refletir aí, quando você assiste uma novela e aparece alguma cena, alguma fala machista, é difícil as pessoas conseguirem identificar. Por quê? Porque ela já está tão enraizada na nossa cultura que aquilo parece uma prática normal. Já se você traz algum discurso feminista, imediatamente esse discurso conseguirá ser identificado. Então, quando a gente fala em machismo, trata-se de uma ideologia, uma ideia da classe dominante e que aparece como verdade absoluta. Já o feminismo aparece como uma antítese, como uma negação dessa ideia, por isso que é mais fácil identificar. Basicamente, o machismo está presente no nosso senso comum, e por isso que a gente não identifica. Já o feminismo, que é justamente a percepção desse machismo, ele necessita de um certo esforço intelectual e teórico para que consiga ser identificado.
Então, enquanto o machismo corresponde a um senso comum, o feminismo necessita superar esse senso comum. Por isso que a gente não pode colocar as duas coisas na mesma panela, elas são bem diferentes. E é necessário saber que o machismo existe, a misoginia existe, ela está presente nas nossas práticas e o contrário não é verdadeiro. A gente consegue identificar, pode até ser que você tenha aí alguma amiga que odeie homens, mas isso não está presente nas nossas práticas sociais e culturais. Então, por isso que eu estou falando que não existe. Não basta alguém trazer um discurso ou ter ódio de homem para dizer que o feminismo ou a misandria existe. Isso teria que estar enraizado dentro das nossas práticas, que seria, por exemplo, o caso do machismo. O feminismo também pode ser compreendido como uma organização social e prática política. Aliás, muita gente entende que o feminismo seria justamente um movimento social. Principalmente quando a gente estuda o feminismo da primeira onda, a gente identifica ele como um movimento social. Assim, muita gente vai dizer que só existiu o feminismo após a Revolução Francesa, porque considera o feminismo como uma organização política e uma organização social. Essa maneira de abordagem do feminismo é muito importante para que a gente compreenda os ganhos que o feminismo trouxe para o nosso cotidiano. Então, quais foram os direitos que as feministas conseguiram conquistar por meio de suas lutas? Os movimentos sociais começam ali a partir da Revolução Francesa e a gente já vai ver algum discurso a respeito de direitos para as mulheres que está relacionado sobretudo ao voto, mas que perdura até hoje. Então, ainda hoje é importante a gente pensar o feminismo sob esse aspecto de ativismo, de movimento social, para que a gente consiga alcançar alguns direitos que, infelizmente, ainda estão sendo violados. Então, aqui é a hora da gente pensar na importância da ocupação das mulheres, por exemplo, na política, em cargos de liderança e cargos de poder. Porque se a gente não tiver o protagonismo feminino nas lutas políticas, a gente nunca vai alcançar, de fato, essa igualdade. Porque somente as mulheres sabem das suas necessidades, que de alguma maneira são particulares e diferentes da dos homens. Não porque elas são diferentes só biologicamente, que tem toda uma questão de maternidade e tudo mais, mas principalmente porque existe aí uma desigualdade histórica e social. E é a partir disso que vem a luta das mulheres. Então essa abordagem também é bastante importante. Mas o feminismo também pode ser compreendido como uma teoria. A gente vai ver isso principalmente na segunda onda. A ideia é pensar a respeito da condição das mulheres ou até mesmo do que seria a essência ou a suposta essência feminina. Ou ainda, investigar da onde que surgem os discursos que tentam legitimar a suposta inferioridade das mulheres. Aqui a ideia também é estudar e valorizar, por exemplo, a história das mulheres. Então, na teoria feminista, a gente busca compreender as coisas a partir de uma perspectiva feminista e tentar compreender de onde surge, qual que é a origem desse androcentrismo, dessa forma de olhar o mundo a partir da perspectiva masculina, que termina trazendo alguns problemas a respeito das mulheres. Problemas numa dimensão epistemológica, mas também numa dimensão política. Então, quando a gente pensa feminismo, nós estamos pensando também em teoria, também em história, em sociologia, em filosofia, enfim, em várias formas de pensar o que é ser mulher, de pensar o androcentrismo e também de construir novas narrativas e novos discursos. Mas, além de tudo isso, o feminismo também é uma condução ética, ou seja, é uma forma de ser e de existir. O feminismo é uma tomada de consciência das mulheres a respeito da sua própria opressão. E isso requer novas práticas tanto quando ela está tomando consciência disso, quanto quando ela quer modificar essa situação. Então, quando a gente pensa em feminismo, é mais profundo ainda que um simples ativismo ou que uma simples teoria. É uma nova forma de perceber o mundo e de atuar também sobre esse mundo. Então, a gente pode pensar que, além dessa questão política, dessa questão teórica, a gente tem uma questão muito importante que diz respeito à forma como nós nos constituímos,
a forma como nós nos subjetivamos. O feminismo é importante para a construção da autoestima das meninas, para a construção das meninas no mundo, em relação a tudo, em relação a trabalho, em relação a estudo, em relação a todas as transformações que nós devemos buscar nesse mundo. Então, quando a gente pensa feminismo e tomada de consciência da opressão, isso muda com certeza a nossa forma de ser, existir e atuar no mundo. Enfim, feminismo também é epistemologia porque ele propõe operar de uma forma nova com o conhecimento, com novas categorias, que superem as categorias que a gente utilizou durante a construção do conhecimento sob o patriarcado. Assim, a ideia do feminismo é colocar em xeque todas essas ideias que a gente já julga estabelecidas e certas. O patriarcado opera muito com conceitos de binarismo, de superioridade, de dominação, ou até mesmo de unicidade, né? Como se existisse apenas uma coisa perfeita, enfim. Então, a ideia do feminismo também é colocar em xeque todas essas categorias para trazer uma nova forma de pensar o mundo que seja menos limitante e que amplie as nossas percepções e também as nossas capacidades de transformação. De forma, então, que o feminismo é mais profundo do que a gente imagina. Quando a gente pensa em epistemologia, por exemplo, a gente está tentando operar com outras categorias que muitas vezes a gente nem pensa. O patriarcado ele foi tão enraizado que a gente já está acostumado a operar com certas categorias, como, por exemplo, com a ideia de hierarquia, de perfeição, de unicidade, como se fosse um conceito universal e o único conceito possível. E já o feminismo propõe pensar certas coisas, elaborar certas reflexões a partir de outras categorias possíveis, ampliando provavelmente a nossa reflexão. Então, aqui eu só dei uma prévia do que seria o feminismo, mas para a gente evitar mal-entendimentos, porque as próximas aulas é que a gente vai aprofundar. Então, vou ficando por aqui, beijos e até a próxima aula.